Olá, alunos. Sou professora Camila Ribeiro e hoje nós iremos iniciar com a disciplina de Gestão Ambiental das Cidades para o curso de Técnico em Meio Ambiente. Bom, a primeira aula nós iniciaremos com a evolução das cidades. No decorrer das aulas, nós vamos estar tratando sobre a sustentabilidade e toda a questão ambiental que envolve o desenvolvimento e o crescimento através de um olhar ambiental para todas as cidades. Vamos iniciar a primeira aula. Olá, alunos! Hoje vamos dar início à disciplina de Gestão Ambiental das Cidades. Vamos iniciar com o tema Evolução das Cidades nessa primeira aula. Certo. Iniciaremos com o conceito do que é cidade. A gente pode entender cidade como o espaço urbano de um município delimitado por um perímetro urbano. Para ser considerada cidade, é preciso ter um número mínimo de habitantes, certo? E uma infraestrutura que atenda minimamente nas condições desta população. Mesmo que essa cidade seja dependente de outras que se localizem próximos a ela, como a gente pode ver o exemplo de várias cidades pelo nosso Piauí afora. O termo cidade é geralmente utilizado para designar uma dada entidade política administrativa urbana. Em muitos casos, porém, a palavra cidade é também usada para descrever uma área urbana contígua, que quer dizer que pode abranger outras entidades administrativas. Por exemplo, vamos dar o exemplo de Londres. Londres, propriamente dita, possui cerca de 8,6 mil habitantes, porém, quando alguém se refere à cidade de Londres, está geralmente referindo-se, certo, a uma região metropolitana, isto é, a área urbanizada, que possui aproximadamente em torno de 7,4 milhões de habitantes. Tóquio, muitas vezes descrita, incorretamente como uma cidade, ela é na verdade uma província do Japão, formada por 23 bairros diferentes. É bem importante essas informações, que às vezes a gente escuta algo incorretamente. Bom, vamos voltar um pouquinho no tempo e entender um pouquinho sobre o surgimento das cidades e sobre a localização das primeiras cidades. Bom, o surgimento, elas surgiram entre 3.500 a 3.000 a.C. e se localizaram próximos nos vales, dos rios Nilo, no Egito, e Tigre e Eufrates, na Mesopotâmia. Posteriormente, mais ou menos entre 2.500 a.C., no Vale do Rio Indo, certo, na Índia, e por volta de 1.500 a.C., na China. Nós temos esse mapa que mostra um pouquinho da localização dessas primeiras cidades, os continentes onde surgiram as primeiras cidades. Vocês podem perceber aqui essa região do Egito, a regiãozinha da Mesopotâmia, certo? E a região da China e da Índia, em verde. Bom, nós temos os conceitos também e os tipos de cidades, pois elas se diferenciam entre si. O termo cidade é geralmente utilizado para designar uma dada entidade político-administrativa, como já foi falado, certo? O que distingue a cidade ou o espaço urbano do campo ou espaço rural, que a gente pode também falar dessa forma, é um espaço social construído artificialmente, que foi construído pelo homem, ele não é algo que já veio desta forma, a gente foi construindo ao longo do tempo, e sobre uma determinada superfície para abrigar os suprimentos necessários e todos os moradores. As primeiras cidades, as cidades muradas, as chamadas urbe, elas apareceram no Egito entre 3.000 a.C. e eram interligadas à capital Mênfis, também no Egito.
elas eram muradas para evitar a ação de invasores e entre outras coisas. E isso servia para uma certa proteção deles naquela época. Bom, sobre Teresina, ela é uma cidade historicamente que se desenvolveu por meio do rio Parnaíba, através da navegação fluvial. O comércio, toda a chegada de materiais, a chegada de utensílios, tudo era feito através do rio Parnaíba, certo? Onde ele tinha o cais, que era a chegada e saída de materiais, de utensílios. Também o transporte das pessoas naquela época era muito feito através do rio, por conta de não ter, naquela época, o desenvolvimento, as estradas e etc. Nós temos essas duas fotos. Temos a primeira imagem, a segunda imagem. A primeira mostra a Praça da Bandeira, na igreja de Nossa Senhora do Amparo, mais ou menos, aquela região, como que era naquela época. E hoje nós temos a região da Avenida Marechal Castelo Branco, ali bem próximo ao Rio Puti, certo? Beirando o Rio Puti, nós vemos toda a diferença em relação àquela época. Hoje nós vemos muitos prédios. Naquela época a gente via bem menos, né? Hoje o desenvolvimento está bem grande. Nossa cidade está crescendo cada vez mais. Bom, nós temos vários tipos de cidades. Nós temos as cidades industriais, que são aquelas em que se localizam várias indústrias que o nosso país necessita para crescer e para fazer vários materiais. Nós temos cidades em que tem várias indústrias de carros, indústrias de outras entidades também, de outras coisas, certo? Nós temos as cidades comerciais, nós temos as cidades portuárias. No caso, por exemplo, a gente pode citar a cidade de Santos. Nós podemos citar também a cidade onde está localizado o porto, na cidade, no Maranhão, cidade de Imperatriz. Nós temos também cidades turísticas. Nós podemos citar, por exemplo, o nosso litoral, o litoral do Piauí, Luiz Correia, né? Parnaíba, que é uma cidade onde as pessoas passam para poder ir para as praias, ir para a cidade de Luiz Correia. Nós temos cidades religiosas. No Piauí, por exemplo, nós temos várias cidades religiosas, Santa Cruz dos Milagres, nós temos no Ceará, Juazeiro, e entre outras cidades por todo o Brasil. Político-administrativas, um exemplo claro é Brasília, certo? Aqui na imagem nós temos a nossa cidade de Luiz Correia, que é localizada aqui no Piauí, e também Santa Cruz dos Milagres, também no Piauí. Bom, a urbanização das cidades. Com o passar dos anos, o processo de transferência de pessoas do meio rural, campo, para o meio urbano, cidade, era crescente e se intensificou após a Revolução Industrial. Nós temos esse esquema em que mostra bem no meio a cidade e ao seu redor várias interligações da cidade com o campo. Nós temos, partindo da cidade, os produtos industriais e os serviços para poder ser levado para o campo, de certa forma, ser mecanizado para aumentar a produtividade. Nós temos do campo, voltando para a cidade, nós temos a população que saiu do campo, partiu do campo para a cidade, para trabalhar, para estudar e entre outras coisas. Partindo da cidade também para o campo, nós temos investimentos e tecnologias, como eu já havia citado, para aumentar a produtividade, certo? Do campo também partem os produtos agrícolas e os investimentos para a cidade. Isso é, a cidade e o campo, eles partem do pressuposto de uma troca
de materiais, de uma troca de serviços, para que tanto o campo quanto a cidade se desenvolvam. Pois a cidade, ela necessita do campo e o campo necessita da cidade. Bom, nesse próximo slide nós temos essas duas imagens que mostram um comparativo, certo, entre a cidade e o campo. Nós temos a imagem de Teresina, uma cidade grande, uma cidade desenvolvida, certo? E eu coloquei essa imagem de Bom Jesus, certo? Para mostrar um pouquinho do campo, um pouquinho da mecanização, da tecnologia que está partindo da cidade para o campo, para que cada vez mais o desenvolvimento torne a produção agrícola cada vez maior, cada vez mais facilitando a vida do trabalhador do campo. Nós temos as máquinas trabalhando, nós conhecemos, vemos, o Brasil e o mundo vê Bom Jesus como um grande produtor de soja, certo? Bom, a urbanização brasileira. As raízes da urbanização brasileira são decorrentes da história. Os primeiros centros urbanos surgiram no século XVI ao longo do litoral, em razão da produção do açúcar, certo? Ao longo das décadas, a população brasileira cresceu de forma significativa. Ao passo desse crescimento, as cidades também tiveram sua aceleração em relação ao tamanho. Cada vez mais, as cidades cresceram, foram crescendo e se desenvolvendo bastante, formando imensas malhas urbanas, ligando uma cidade a outra e criando regiões metropolitanas, certo? Nós temos vários exemplos aqui no nosso Brasil. Nós temos a cidade de São Paulo, onde ela é extremamente desenvolvida. Tem várias cidades ao seu redor que participam, certo? Que formam, no caso, a cidade de São Paulo. Bom, várias cidades brasileiras assumiram funções cada vez mais complexas devido ao desenvolvimento econômico e tecnológico do país e, consequentemente, acabaram se tornando diferenciados. Bom, nós temos a evolução das cidades, certo? Bem no início, na primeira figura, na primeira imagem, nós temos o início dos trabalhos, de certa forma, bem artesiana, com os materiais sendo transportados através de carroças, eram através de manivelas feitas de madeira e ferro. Nós temos depois a próxima imagem, o início dos trabalhos com a chegada dos trens, quando partiram a transportar materiais, a trabalhar com essa nova tecnologia, que na época foi um grande avanço para levada de materiais e pessoas de cidade a outra de uma forma bem mais rápida, porque antes disso era tudo feito através de carroças ou de animais, no lombo de animais. Já bem depois a gente vê o primeiro carro, a imagem do primeiro carro, depois que ele foi feito, já naquela época um item bem avançado, extremamente avançado. E logo na próxima imagem a gente vê uma grande indústria, vários robôs fazendo vários carros ao mesmo tempo. Na primeira imagem do carro, a gente viu que era feito mais, digamos que 100%, 90% do carro era feito por pessoas. Na outra imagem de carros, totalmente feito por pessoas, totalmente feito por máquinas, por robôs manipulados por bem menos pessoas. Bom, nós temos a cidade de Teresina, aqui no estado do Piauí, onde os pontos fortes da nossa cidade se baseiam na grande variedade de atividades como o comércio,
que ele é bastante crescente, cada dia mais. Nós vemos todos os dias várias pessoas de outras cidades e outros estados partindo das suas cidades para vir fazer compras na nossa cidade. Nós temos o exemplo do shopping da cidade, certo? Onde várias pessoas do interior vêm fazer suas compras, levam todas as suas compras para revenderem lá. Nós temos a indústria crescendo a cada dia mais aqui no Piauí. Nós temos a agricultura, a pecuária, o turismo. O turismo da cidade de Teresina, ele é muito baseado na parte da saúde, na parte da educação. Nós temos o turismo na parte do nosso litoral e de outras cidades no nosso Piauí. Nós temos o exemplo da cidade de Pedro II, com muitas belezas naturais. São Raimundo Nonato, com a Serra da Capivara. Nós temos, como eu já havia falado, o litoral. Nós temos outras cidades religiosas, onde o turismo é bem forte, certo? Temos também o extrativismo. Temos o setor de prestação de serviços e o comércio varejista, que possui grande importância para a economia, atuando em diversos segmentos. As indústrias presentes no estado atuam principalmente na fabricação de produtos químicos, tecidos e bebidas. Em Teresina, hoje o que predomina são as atividades produtivas de bens e serviços, que utilizam pouca tecnologia, destacando-se o serviço público, a saúde, a educação, como eu já havia falado, o comércio, os alimentos, a confecção, a avicultura, bebidas, construção, cerâmica. Nós temos um polo cerâmico de Teresina cada vez mais organizado e cada vez mais sendo investido, onde muitos materiais são feitos, cada dia mais eles elaboram peças novas, certo? E isso encanta cada vez mais os turistas e outras pessoas de outras cidades que vêm a Teresina para adquirir artesanato, adquirir peças da cultura daqui de Teresina, naquela região, principalmente do polo cerâmico, localizado no bairro Puti Velho. Em Teresina, nós temos também a questão da prestação de serviços, que é de suma importância para a economia de Teresina, onde nós vemos um grande crescimento na área de restaurantes, na área de serviços, de hotéis, grande crescimento dessa parte da economia. Nós temos cada dia mais, surgindo muitos e muitos restaurantes. Isso fortalece a economia de Teresina, isso fortalece o emprego cada vez mais crescendo para a nossa população. E isso só tem a engrandecer a cidade. Então, nós, com tudo o que foi falado sobre a cidade de Teresina, as cidades do Piauí, sobre a evolução de como surgiram as cidades, nós encerramos a primeira aula, certo? Deixo as referências para vocês estudarem acerca do assunto, pesquisarem mais acerca tanto da evolução das cidades, quanto da economia de Teresina, da economia das cidades do interior do Piauí, de todas as cidades, certo? Que a gente vê que cada uma tem as suas particularidades e é de suma importância o estudo delas. Deixo também a atividade para vocês responderem e poderem estudar e pesquisar em outras fontes, certo? Então, a gente finaliza essa aula por aqui. Obrigada.